Sabe, algumas tradições, elas não nascem de regras escritas, elas nascem do próprio asfalto. São forjadas em histórias contadas ao redor de motores ainda quentes. E hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma dessas, a lenda do sino guardião. Um código que todo guerreiro da estrada conhece, ou pelo menos deveria conhecer. Mas antes de a gente entender o que é o sino, a gente precisa entender contra o que ele luta. A lenda fala sobre uns inimigos invisíveis que estão ali, assombrando cada viagem. A pergunta que fica é, afinal, o que são esses tais gremlins da estrada? Então, os gremlins são basicamente a personificação do puro azar na estrada. Imagina só, umas criaturinhas maliciosas que nascem do vento, da poeira e que a única alegria delas é criar problema. Sabe aquele parafuso que se solta do nada? Aquele pneu que fura sem motivo nenhum? Pois é, a lenda diz que são eles. São aquela sombra que está sempre ali, rondando cada curva perigosa. Só que, como em toda boa história, né, para cada grande vilão surge um grande herói. E a resposta para esses gremlins nasceu numa noite bem solitária, lá no coração do deserto. A história começa aqui. Tenta visualizar a cena. Um deserto que não acaba mais, onde o único som que se ouve é o do vento e de um motor solitário cortando a escuridão. É o cenário perfeito para o perigo aparecer. E bem no meio dessa história tá um motociclista, um cara experiente, veterano de 1000 estradas, que já viu de tudo. Mas naquela noite, os gremlins decidiram que a jornada dele ia acabar ali. De repente, ele se viu cercado, a moto começando a falhar, o fim parecia bem certo. E aí, num ato de desespero ou, quem sabe, de fé, ele lembrou de um presentinho que carregava com ele. Uma coisa simples, um pequeno sino de metal. Não era uma arma, não era um escudo, era só um sino. E então ele tocou o sino. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. O poder daquele som foi imenso. A lenda conta que o tilintar agudo do sino deixou os gremlins simplesmente loucos. Eles foram atraídos para dentro do sino, que nem mariposa na luz, e ficaram presos lá. E foi assim que o guerreiro se salvou e deu início a uma tradição que dura até hoje. Mas claro, esse poder todo não é aleatório. A lenda acabou criando um código de honra, sabe? Um conjunto de regras que governam a magia do sino e garantem que a proteção dele seja de verdade. Vamos dar uma olhada nesse código. A primeira regra, e talvez a mais importante de todas, o sino não pode ser comprado para si mesmo. Ele tem que ser um presente de um amigo, um irmão de estrada, é isso que coloca a energia da lealdade no metal. Depois, a posição dele. Tem que ser preso na parte mais baixa da moto, o mais perto possível do asfalto, que é onde os gremlins se escondem. E, um ponto crucial, o poder exige respeito. Se o sino for roubado, a magia dele some. Acabou. O poder vem da honra, não da posse. Então, o ponto principal é esse aqui. A diferença entre um sino que foi presenteado e um que foi comprado é total. Um deles é um talismã poderoso, carregado com a força da amizade, da irmandade. O outro é só um pedaço de metal. Essa regra é o coração de toda a lenda. E isso tudo leva a gente para um significado ainda mais profundo. O sino, no fim das contas, não é só sobre afastar maus espíritos. É sobre a conexão entre as pessoas que ele representa. Pensa bem, para quem está ali pilotando e carrega o sino, aquele som sutil, quase imperceptível que se ouve na estrada não é só o vento. É como se fosse a voz de um amigo falando, tô cuidando de você. É a prova de que mesmo na solidão da estrada, ninguém está de verdade sozinho. E como é que essa saga toda continua hoje em dia? Bom, a lenda não ficou lá no deserto, não. Ela está viva em cada moto que carrega esse pequeno guardião de metal. Quem carrega o sino guardião hoje em dia se torna parte de uma linhagem. Não é um motociclista qualquer. É alguém que carrega uma tradição, protegido não só por um pedaço de metal, mas pela força de uma comunidade inteira, uma comunidade invisível que está ali, zelando pela segurança. Para quem olha de fora, é só um sininho pendurado numa moto, mas para quem conhece a lenda, para quem faz parte dessa irmandade, aquele som é um aviso poderoso para os gremlins. É como dizer, esse guerreiro aqui não está sozinho. No final, a lenda do sino guardião deixa essa questão no ar. O que de fato significa ser um guerreiro da estrada? Talvez não seja sobre velocidade, nem sobre a distância percorrida. Talvez seja sobre a coragem, o respeito e a irmandade que protegem a gente, mesmo das sombras que a gente não consegue ver. É algo para se pensar.